Muito bem, estamos no ar mais uma vez. Esta é uma edição do Além da Bola e hoje nós estamos com um time um pouco menor, né? O Mário Medalha está em Florianópolis, eu me encontro aqui em Porto Alegre, capital gaúcha, ando meio de férias, assim, um pouco, mais ou menos, né? E esta semana que passou, a gente infelizmente não teve condição técnica de ir para o ar, mas hoje estamos aqui, e vamos fazer um programa normalmente sem a participação do Semensat de Criciúma e o JB Telles. É possível que o JB Telles possa até entrar no programa ao longo desta edição aqui. Se não, fica eu e o Mário aqui atualizando as coisas e trazendo o noticiário da bola e além da bola. Tudo bem, Mário? Tudo bem. Tivemos um fim de semana agitadíssimo no futebol, Pois é, com muito noticiário mais negativos, infelizmente, do que positivos, né? aham. O Nos negativo atualize, come... então. o negativo começa pela derrota do Avaí em casa, de novo, né? No E aniversário, só... né, Mário? Pois então, só não ficou na zona de rebaixamento porque o Sampaio Corrêa empatou. Se tivesse ganho o seu jogo diante do ABC, o Avaí voltava para a zona do rebaixamento. Mas o impactante para mim aconteceu em termos nacionais. No Brasileirão, foi um fim de semana terrível, de novo, em matéria de arbitragem, e eu não culpo só os árbitros, tá? Porque está havendo muita confusão, de novo, aquela história do VAR. Não está dando certo, não tá, tem árbitro intimidado pelo VAR, que não está apitando na hora o que vê, ou fica confiando no VAR depois aí não confirma a decisão, enfim, a confusão está muito grande. Mas o que eu tenho a lamentar profundamente, profundamente, foi a ação criminosa do volante Maicon, do Corinthians, que podia ter encerrado a carreira de um jovem promissor de apenas 17 anos, que é o atacante Endrick, do Palmeiras. E o pior de tudo, aí que eu falo na questão da arbitragem, o pior de tudo que o lance foi na frente do Daronco. Ele, na hora, deu cartão amarelo. Deixa eu só repetir. O lance foi o seguinte: o Maicon acertou a metade, ele não foi na bola, ele acertou a metade da canela do jogador do Palmeiras. Se o jogador do Palmeiras tivesse com a perna firme no chão, babaus, perna quebrada, e aí sabe-se lá se ele poderia voltar a jogar futebol. É um jogador que está vendido já, inclusive, para o Real Madrid por 400 milhões de reais. Mas isso essa questão de valores, nessa hora eu de menos. Eu fiquei impressionado porque o Daronco deu cartão amarelo, aí foi para o VAR, que foi chamado pelo VAR, né? Coisa que nem precisava acontecer, o lance foi na frente dele. Ele deu cartão amarelo e deu a lei da vantagem para o Palmeiras. Ora, o que aconteceu depois é que ele teve que voltar atrás, porque aí ele viu, o lance foi tão claro, tão evidente, que não precisava VAR, ele já deveria ter expulso direto, é a lance para expulsão direta com cartão vermelho. Marcelo, nesse fim de semana, em 9 jogos, houve 8 expulsões. A indisciplina está graçando, não só entre os jogadores, tá? As comissões técnicas também, a do Fluminense, né, com o Diniz, que está dando um mau exemplo, né? Está começando o ciclo na seleção brasileira. As comissões técnicas têm perturbado muito o trabalho da arbitragem. É um tal de fazer bolinho, reclamação e xingamento. O jogador Soteldo dos Santos foi expulso aos 48 minutos do segundo tempo, quer dizer, com o jogo encerrando, porque mandou o árbitro tomar naquele lugar. Então, Marcelo, eu não sei, eu falei outro dia, num outro programa, que eu acho que a CBF tem que tomar uma providência imediata, parar com a omissão, parar com passar pano, sabe? E como eu disse outro dia, que o Teles não concorda, que esse negócio de botar na geladeira não funciona. Eu acho que não funciona mesmo. O que a gente está vendo no futebol brasileiro hoje é lamentável. Olha, e não é só no Brasileirão Série A, não. Se você vê um jogo da Série B, o quadro é o mesmo, tá? Não muda. Mas, Mário, deixa eu fazer um parêntese aí crítico sobre o que tu está dizendo.
Se não vale a geladeira, e a geladeira é uma punição, né, um puxão de orelha para o árbitro, o que que valeria? Em vez da geladeira, faça o quê? Bom, em primeiro lugar, eu acho que tem que fazer uma reciclagem nesses árbitros, todos, né? Eu já disse, tive a ousadia de fazer uma sugestão que a CBF, através do seu departamento de arbitragem, deveria fazer uma reunião com todo o seu quadro de árbitros, bandeiras. Hoje é muito fácil de fazer isso, né? Você faz, não precisa ser presencial, claro, Faz nem como poderia nós aqui, ser né? exatamente. Porque não é possível mais, Marcelo, não é possível. E assim, ó, eu também chamaria, eu também, de alguma forma, eu chamaria a responsabilidade dos clubes, porque não é possível, eles já vêm programado, programados para arrumar confusão, para reclamar. Qualquer decisão do árbitro é contestada com muita reclamação, bolinho em torno do árbitro. Sofre todo mundo. O quarto árbitro, então, hoje é uma das piores funções, que o cara está ali junto com as comissões técnicas e passa o tempo todo ouvindo barbaridades. Então, Marcelo, eu tenho receio, porque nós estamos ainda na 22ª rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Então, eu tenho receio que, na medida em que for afunilando a matemática, né, a chance dos clubes, objetivo de cada um, vaga na Libertadores, título, luta contra o rebaixamento, e essa situação só tende a piorar, porque a gente não vê nenhuma medida assim rigorosa mesmo. Os tribunais também colaboram, né? Porque as punições são muito brandas, ficam fazendo malabarismo com a legislação esportiva. Então, eu estou muito preocupado com isso. Agora, o Mário, eu vejo duas coisas aí, mais do que tu estás dizendo. Esse final de semana, eu não sei se teve mais algum caso, mas eu estou aqui no sul do país e eu vi um comentarista aqui fazendo uma avaliação sobre o jogo do São José, que jogou contra o Brusque, né, que é um time catarinense, e que neste jogo houve um pênalti, foi marcado um pênalti a favor do Brusque, e que, segundo o comentário aqui, eu sinceramente não vi esse lance, mas segundo o comentário, a falta, que não foi falta, segundo ele, mas a falta foi fora da área. E o VAR foi consultado e mostrava claramente que estava fora da área. E que, portanto, se foi falta, não foi pênalti, pelo menos. E, segundo ele, nem teria ter sido falta. Então, aí eu vejo um problema, eu não sei se isso aconteceu ou está acontecendo também em jogos maiores e em grande número, mas nem o VAR que veio para resolver problemas de dúvidas, se foi na linha, se foi atrás ou à frente, nem o VAR está resolvendo, porque o VAR mostra que foi fora da área e o juiz vai lá e dá dentro da área e dá pênalti. Então, o VAR ele está se desmoralizando, porque nesse caso aí que tu estás contando, eu fico imaginando o seguinte: se o cara deu um pontapé nas canelas do cara e só não quebrou, porque o sujeito não estava com a canela, com a perna no solo, ou seja, não houve um momento de ruptura, de quebra, né, de fratura, e o juiz poderia ter expulsado, o VAR imediatamente o chamou. Ou seja, eu fico imaginando que o VAR chamou o árbitro para dizer: olha aqui, ó, foi muito mais grave do que o senhor está pensando. Expulsa esse homem. E ele não fez. Ou seja, o VAR viu e o árbitro, de novo, não deu aquilo que o VAR mostrou Não, claramente. ele foi obrigado a modificar a decisão, né? Ou seja, anulou o cartão amarelo e mostrou o cartão vermelho. Mas aí, Marcelo, é exatamente o que eu falo. Está havendo muita confusão. Foi falta de critério dos árbitros, porque um lance eles interpretam do jeito, aí vem essa palavra maldita que eu acho que inventaram, que é lance de interpretação. Então, como é que se diz? A regra, a lei fica meio em suspenso, porque
interpretou assim, interpretou assado. Não tem, a regra é regra, tem que obedecer a regra. Que É, essa história, por exemplo, de bola no braço dentro da área é outra confusão que está generalizada. Tem árbitro que marca falta ou pênalti, ou tem árbitro que não marca. Aí vem, por exemplo, o Paulo César, que foi um bom árbitro, inclusive, que é comentarista de arbitragem da Sport TV. Ele arruma inúmeras interpretações para os lances. Então, você vê ele comentando um lance num programa, no outro já é um pouco diferente. Enfim, a confusão é generalizada. Eu quero dizer com tudo isso o seguinte: duas coisas. Primeiro, os clubes têm que assumir a responsabilidade, a indisciplina é culpa deles, dos clubes que não orientam seus jogadores, aí eu digo comissão técnica, e também a questão de uniformizar as arbitragens. Tem que haver critério. Do jeito que está, a confusão é generalizada. Eu posso, se eu tivesse condições, a gente não tem, evidentemente, de ver todos os jogos, né? Meu Deus, a confusão é generalizada, é muito grande, e a inobservância da regra acontece com frequência. Teve um lance, por exemplo, no jogo Flamengo-Botafogo, o gol do Flamengo começou com uma falta no Tietê do Botafogo. É outra coisa que está sendo discutida. Então, Marcelo, não é a questão aquela que se coloca às vezes, não, porque só reclama aquele clube que foi prejudicado ou que perde, enfim, não é nada disso. Não é nada disso. A coisa generalizou e está ficando cada vez mais grave. Repito, pois é, mas aí, Mário, eu te dou ampla razão, toda a razão. Só que tem o detalhe: ninguém está preocupado com vamos dizer assim, com esse problema. E aí as pessoas só falam do problema quando lhe afetam pessoalmente no seu clube, né? Então só é reclamado quando aquele clube é prejudicado. E às vezes não é. Eu não quero acreditar que o clube está sendo perseguido ou isso ou aquilo, mas o sujeito errou porque é ruim, né? Ele interpretou mal. E aí a reclamação vem só daquele que se sente prejudicado. Eu gostaria muito de ouvir um dirigente de um clube reclamando da arbitragem quando essa arbitragem não afetou ele próprio, porque aí seria, vamos dizer assim, um argumento fortíssimo, né? O sujeito não foi afetado, mas mesmo assim ele acha que foi mal interpretado, mal apitado, né? Mal apontado aquele lance. Agora eu isso só não fa... acontece, as pessoas, eu, os dirigentes são clubísticos apenas, né? Eles não é, analisam a coisa como ela deveria ser, né? Enfim, outra, aí fica um diz-que-me-diz-que, né? eu só faço um reparo na tua observação que não esse problema não está acontecendo só com os bons árbitros. Ele contaminou todo o quadro de árbitros da CBF, inclusive os auxiliares, que também tem uma discrepância muito grande, que é o seguinte: o árbitro, o auxiliar chamado, né, o bandeira, ele está ali para auxiliar a arbitragem. Tá dito, está escrito, é o conceito. Mas alguns, por exemplo, tem um lance na frente dele, uma falta. Tem alguns que ajudam, marcam, levantam a bandeira e marcam a falta. Outros se limitam o jogo inteiro a só marcar lateral, escanteio e impedimento, né? Então, assim, é isso que eu digo: falta critério, falta uniformização, e a coisa assim, a gente vai levando, né? Vai levando, vai empurrando com a barriga. Até que daqui a pouco acontece uma questão mais séria, como quase aconteceu no jogo do Palmeiras com o Corinthians, felizmente não aconteceu. Então, assim, ó, estou preocupado, espero que não aconteça nada no afunilamento das decisões, né? Seja a Série A, a Série B, enfim. Agora, o Mário, eu acho que o que mais se pode lamentar nessa questão é o seguinte: nós estamos aqui nesse programa falando até agora só falando disso, né? Muito bem.
Eu acho que é necessário fazer isso. Agora, infelizmente, este problema, que é um problema muito grande, que está afetando o esporte mais importante do país, que está levando ele para um lugar que a gente nem sabe que vai dar, de tão ruim que está ficando essa questão. Isso não é falado pela grande imprensa, chamada grande imprensa. Você liga um comentarista numa Rádio Globo, numa CBN, numa Bandeirantes, numa televisão que está transmitindo, uma Sport TV da vida, e isto não é o centro da crítica. Não se, não se Mas toca eu nisso. já. Não, eu concordo contigo. Alguns estão fazendo digamos assim, um alarido em cima disso, alguns, mas não são todos, quando deveria ser, essa grita deveria ser geral na nossa mídia. Mas eu quero Exatamente. fazer um outro registro também, que é o seguinte: esses dias eu recebi um telefonema de um estudante de jornalismo que Ah, está fazendo um trabalho sobre violência nos estádios, tá? sim. Ele me coloquei à disposição, tudo bem, ele vai marcar comigo para conversar. Eu já vou dizer de cara, uma coisa que é óbvia, que é evidente e que acaba repercutindo na arquibancada é essa violência dentro do gramado. Você acaba atiçando o torcedor, sabe, e provocando. Claro, é um bando de boçais que não se pode chamar de torcedor. Por exemplo, no jogo Botafogo e Flamengo, Marcelo, a torcida do Flamengo vandalizou 380 cadeiras e os banheiros do estádio, entendesse? Então, cara, é assim, ó, em São Paulo, o clássico agora é torcida única, tá? Quer dizer, você começa matando a essência do futebol, que é a É, rivalidade, né? isso de novo é aquela história, né, Mário? O Brasil está uma bagunça, porque o futebol deveria ser diferente, né? Enfim, não é Mas uma tentativa de explicar tudo, né, mas é, de simplificar, explicar, relativizar tudo, mas enfim, o futebol faz parte desse país deseducado, né, cara, é. e estuprado do jeito que está, né. Não, e outra coisa, né, Marcelo? Isso aí, essa conotação que tu dás, acaba também extrapolando para outras modalidades. O nosso basquete, por exemplo, que já foi o segundo esporte do país, está sem vaga na Olimpíada, que foi eliminado do Mundial. É, Acabou de ser eliminado do Mundial. Vai ter que disputar um outro torneio, que é mais difícil, uma para tentar uma repescagem, né, vaga na. É? uma repescagem, né, uma espécie de repescagem. É um outro, eu não me lembro bem o nome do torneio, mas Tem que fazer enfim, vai uma ter. volta para ter uma E vaga, não né. sei se vai conseguir, É, entendeu? Nosso voleibol masculino, Marcelo, acaba de perder o Sul-Americano para a Argentina, é, perdeu o jogo decisivo para a Argentina. Quer dizer, é, você eu vê eu que mas é a circunstância do país, né, Mário? Tá tudo essa- assim, né. pois é, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Não, A gente eu tem que acho que fazer. eu acho que só o que a gente está fazendo aqui já é muito. É apontar, é denunciar dentro da área que é nos permitido. Aqui, por exemplo, o esporte. Eu acho que a gente não pode ficar calado, mas, nós temos que ter sempre essa mira, né, sempre essa dosagem, né. O Pois futebol não é. é um satélite por conta própria, né. Então, me desse o gancho para falar numa coisa que eu estou também assim, muito preocupado e, ao mesmo tempo, muito triste. Parece que o Lula vai entregar o Ministério do Esporte para o PP. É um ministério hoje que está turbinado por muito dinheiro para vários projetos, para entregar para o PP, quer dizer, a dona Ana Moser, que é do ramo, que é uma atleta exemplar, uma atleta olímpica, enfim, todos os requisitos, conhecimento do assunto e muito envolvida com programas sociais, Marcelo. Uhum. Entende? Então você saca uma pessoa dessas do Ministério, isso aí não está confirmado, parece que o noticiário que vem de Brasília é esse. Até o deputado que assumiria o Ministério do Esporte tem um nome esquisito, não estou me lembrando agora, Fufuca, não é Fufuca? Pode ser Fufuca, negócio, entendeu? Sabe o que que acontece, Mário? O que eu diria, vamos dizer assim, para amenizar, talvez, né,
é que a gente já teve históricos aí, de gente que nunca foi da área, gente até desconhecida da maioria da população, e que por conta de uma, vamos dizer assim, de um brilhantismo pessoal e de um controle efetivo do presidente da república, acaba fazendo um bom trabalho. Há sim bons exemplos no passado aí, né, de ministros que foram chamados, que não tinha nada a ver com aquela coisa ali, e acabou fazendo uma boa, vamos dizer, uma boa administração, né. Eu me lembro aqui, falando do assunto, eu me lembro aqui, por exemplo, do José Serra, né, que não É. tem nada a ver com saúde, mas ele foi um bom ministro da saúde, né. Mas você não precisa ser médico É, para ser ministro da Saúde, nem secretário de é, saúde, né, pois Marcelo? Você não é, precisa ser pois médico. é. Você tem que ter um Então bom gestor, né? então esse bom gestor, ele surpreendentemente pode vir de um lugar que a gente, pode achar que não é o melhor, né. Claro que a Ana Moser é um ídolo nosso, é do esporte, e tem uma visão social das coisas, né, seria assim seria quase que uma obviedade chamar a Ana É, Moser, né. Agora, é. também não dá para dizer: "Aí, vai ser ruim", porque não é da área e é um cara de direita, é um cara disso ou daquilo. Não sei, aí tem que Não, dar mas um é que, tempo, né, Marcelo, é que é o seguinte, infelizmente. para que esse que em time que está ganhando não se mexe, né, Marcelo? Mas aí tem a política, né, Mário? Tá bom, sim, eu Aí sei olha disso. olha só o partido que tu dissesse aí, o PP, né? O PP Eu está do sei lado de disso. Eu lá, nem, né, que- trazer o PP. eu nem quero ir por esse caminho. Não quero partidarizar. Eu estou falando apenas eu falei porque só para citar o partido, evidente, mas É, eu não estou é. fazendo crítica específica Mas ao time. infelizmente, às vezes essa é a razão da troca, né? E a gente É, sabe não, a gente sabe, não, a gente sabe, é muito mais que isso, né, Marcelo? A gente é, sabe que o toma lá da cá está funcionando em Brasília mas a isso mil, né? sempre É, funcionou. pois é, mas ora, mas Desde o Sarney isso é assim. cara, eu tenho 52 anos de jornalismo, boa parte deles com esporte. É. Então, eu me sinto assim bastante credenciado para examinar os assuntos da área com algum conhecimento, tá? Essas coisas quando não são toma lá da cá, a gente até se surpreende, né? Pois é. É, a política brasileira, né? É. Infelizmente é isso. Só espero que isso não vá mais muito longe, não. Mas Mas está em nós vamos também, né? voltar, Está em hein? nós também berrar, né? Nós não podemos Sim, não, deixar de berrar, né? não deixo de berrar. É. Mas voltando ao futebol, Marcelo, o torcedor do Avaí deve estar muito pé da vida, viu? Fizeram muita fé. Acho que a feijoada pesou sábado. Feijoada pesou. Porque É o time não verdade. jogou nada. Eu vi o jogo, o time não Nossa jogou nada. senhora. O Jair Ventura deu um banho tático no, no Barroca, que está mexendo mal, ele está escalando mal e substituindo pior ainda, mas eu nem quero entrar muito nesse detalhe. Agora, é, o que nos resta agora é torcer, porque eu não estou assim confiante que o Avaí vai escapar do rebaixamento. E está brigando também junto com a Chapecoense, né? Uhum. Então, a situação está muito feia. O Figueirense a gente já viu no que deu, né? É, E a tendência é, tomara não seja piorar o que já está muito ruim. Eu é, falo em termos gerais no clube, né? é. Está nos salvando o Criciúma, né? Que continua ali bravamente lutando para ficar na zona do acesso. E no mais, amigo, a gente fica assim com essas preocupações a cada fim de semana. Uhum. Eu fico, porque é evidente, eu vejo o que posso de jogos, né, o que dá para ver, e as O, conclusões não têm o sido muito Mário, saudáveis. deixa eu Fala. te contar uma. No final, ontem eu participei de uma pequeno reencontro, né, de muitos anos. Eu não via o Nando Gross há muitos anos. O Nando nós estudamos juntos, fomos colegas, a gente tem inclusive músicas. Para Uhum. quem não sabe, o Nando Gross é um jornalista, é um cronista, né? É comentarista de futebol aqui no Rio Eu Grande do Sul. conheço ele. Passou pela Guaíba, passou pela Gaúcha, enfim.
E o Nando é um notável aqui da Crônica Gaúcha. Mas o Nando, antes de tudo isso, era músico. E eu até cheguei a fazer umas músicas com ele. Fazia muito tempo que eu não falava. E aí ontem a gente esteve junto, e aí o Nando me alertou para a gente está muito convencido de que o Botafogo vai ser o campeão, né? Mas o Flamengo ontem fez um crimezinho e parece que ninguém acredita, apesar de ver o Botafogo fazendo boas atuações e tal, mas ninguém acredita que o Botafogo vai ser campeão do brasileiro, né? Apesar de tudo, apesar da tabela de classificação, né? Apesar É, dos, apesar dos burriquinhos aqueles do Fantástico, né? Ele está lá na frente. Cavalinhos. É, o que que tu acha Mas disso, Mário? eu não, ainda não considero o Botafogo campeão. Tem muito chão pela frente ainda, tem muito jogo, e a gente, infelizmente, vou voltar ao tema, infelizmente, a gente não pode confiar apenas nos resultados de um jogo bem jogado, né, de um espetáculo, etc. Então, e o Botafogo parece que está assim, puxando o freio, não sei por que razão, excesso de confiança não é, porque sabe que isso é perigoso, mas o técnico do Botafogo, o português, deu uma declaração muito infeliz depois do jogo, que causou um mal-estar danado nos bastidores do clube, e ele entregou o cargo. Sei lá por que cargas d'água ele resolveu, porque perder para o Flamengo é um clássico. Não é zebra, né? O É do jogo, né? Botafogo é do jogo, e o Botafogo até nem jogou tão mal assim. Acho que foi prejudicado pela arbitragem, inclusive, mas enfim. Então, tem muitos considerandos aí, viu, Marcelo, para a gente assim apostar tão, tão cedo ainda. Eu É. acho que o Botafogo tem todas as condições. O Palmeiras também não tá jogando um futebol de quem pretende alcançar o líder, ainda mais que perdeu o Dudu, que o Palmeiras sem o Dudu é um outro time. Parece mentira, mas é verdade. Apesar de ter um elenco poderoso, etc. E o Grêmio está fazendo o papel dele, né? Se aproximando. Mas acho que se não der Botafogo, a coisa vai ficar entre Flamengo e Palmeiras. Aham. E são os elencos mais poderosos que tem para conseguir alcançar o líder. Agora, é uma coisa engraçada isso, né? Porque tanto o Botafogo, como o Palmeiras e como o Flamengo, e o Grêmio, de certa forma, mas eu vou deixar o Grêmio de fora, mas esses três times que são considerados, vamos dizer, que podem ser campeões, eles no final do campeonato, agora, nessa segunda etapa do campeonato, estão fazendo uma curva para baixo, né? Quando Então, a gente o esperava o contrário, né? Botafogo principalmente, né, acabou de ser eliminado da Copa Sul-Americana, Pois é. né, e chegou, digamos assim, eu não digo desmoralizado, mas um pouco assim, quem sabe, um pouco abalado para jogar o clássico com o Flamengo. Aham. Mas eu acho que eu concordo contigo, eu acho que não foge daí, né? De Palmeiras, Flamengo e Botafogo. A vantagem ainda é grande do Botafogo, são 10 pontos. Aham. Não, Pois não é é, fácil. e a gente sabe que esse assunto ele tem ligação com o treinador da seleção brasileira, das convocações. Vem vindo aí uma Copa do Mundo. E nós não Pois estamos então, vendo ninguém despontando e novos craques e tal, né? o Diniz acabou de desconvocar o Antony por que está envolvido em investigação por agressão a uma ex-namorada. Cara, é assim, ó, esse nível do jogador brasileiro, cara, é que me deixa perplexo, porque os caras não sei o que acontece. Vai falar, porque eles são de origem humilde, etc. Um pouquinho disso pode ser, Mas, mas o Mário, se é de origem humilde, mais razão ainda para o sujeito que está ganhando muito deixar de ser tão deseducado, de estudar, de ler um pouco mais, de fazer uma faculdade, né? pois é, De, o Tasso Scherer publicou hoje
um longo texto sobre o Afonsinho, lembra dele, né? Sim. Eu digo, quem dera o jogador brasileiro tivesse metade do cérebro do Afonsinho, entendeu? Agora também, eles estão agora atrás de petrodólares, né? Então estão indo para a Arábia, num país onde o sultão, o sheik, sei lá o quê, é um bandido assassino. Agora mesmo mandou matar um professor porque ousou fazer críticas ao governo. E a Então, razão pela qual eles estão levando gente tão famosa para lá é para diminuir um pouco essa visão horrorosa que o mundo tem deles, né. exatamente, exatamente. Que a repercussão, sem essa coisa digamos assim, do futebol, né, da contratação de jogadores renomados, acaba jogando um pouco de cortina de fumaça, né, em cima das barbaridades que são cometidas naquele mundo. Né. Pois é, e aí ficamos nós desse jeito para diante de uma Copa do Mundo que vai se aproximando cada vez mais, diante de eliminatórias, e não temos gente minimamente, Então, pronta foi, para foi ocupar um lugar, né. é bom tocar nesse assunto, Marcelo, pelo seguinte, até escrevi alguma coisa sobre isso hoje. Eu ainda não acredito que o Ancelotti venha trabalhar com a Ah, eu não seleção eu tenho brasileira. certeza que não vem. Pois é. E aí que acontece? Vamos criar uma situação hipotética. Se o Diniz for bem na seleção, eu estou aí pensando se querem mesmo o Ancelotti. Se o Diniz for bem, vão tirá-lo da seleção. E se ele for mal, não vindo o Ancelotti, como é que fica? Quem vamos botar na seleção? E assim, eu não consigo também ver elementos positivos nessa interinidade do Diniz, né, tendo que se ocupar com o Campeonato Brasileiro. Olha só, Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, aliás, Libertadores, né, e agora a seleção. Eu duvido que um ser humano tenha a cabeça para separar as coisas e conseguir administrar positivamente isso. Duvido. Nós já tivemos experiências no passado e parece que a gente não aprendeu nada, né. O Cláudio Coutinho, que tinha uma cabeça muito mais arejada e era um sujeito muito mais competente do que esse rapaz aí do Fluminense, e deu no que deu, né. Ele era treinador do Flamengo, era treinador da seleção brasileira, se dividia, né, era o tempo inteiro aqui e lá, com um pé aqui, outro lá, e acabou fazendo É, uma. Marcelo, pelo seguinte, para mim tem uma equação muito simples aí. O cara que é treinador de uma seleção, no caso da seleção brasileira, se ele ficar nessa interinidade ocupado com o clube, com o time, eu acho que não tem como dar certo. O cara tem que viajar, Marcelo. O cara tem que ir para a Europa ver os jogos dos Claro, adversários, tem que entendeu? estudar, né, tem que estudar cada. Ele tem que ver o que está se fazendo lá, como é que estão jogando. Ah, pode ficar vendo pela televisão, não é a mesma coisa. Ele vai lá, vê jogo, É, conversa, é. entender enfim, se enfronha nos bastidores, pega algum informante lá, enfim, é outra situação, é Mas sabe outra. o que que acontece, Mário? Isso é a prova de que não é o treinador que faz isso, né. Não é o treinador que faz isso, quem faz isso são esses olheiros, essa gente que ganha cartolas, e que Pois ganham é, entre si, e que racham, me dinheirinho aqui e desse, ali, diárias para fazer isso. acabas de me dar outro gancho. Sabe quem é que o Diniz chamou para auxiliar dele? Hã, Um cidadão chamado Dado Cavalcante, que era treinador do América de Natal, que está sendo rebaixado. pois é, Não pois é. sei que. Isso aí Não, isso não vi aí isso aí é óbvio que é um flagrante compadre, né. um De padrismo, né? alguém, de alguém, não estou dizendo que é do Diniz, mas de alguém, é um compadre de alguém, né. Ah, o Diniz se diz muito amigo dele, não sei o quê, papapá, que é um cara muito É, competente. é, Enfim, é muito, digamos assim, isso é muito sintomático, né, Marcelo? é. Quer dizer, Quanto mais esse assunto da seleção brasileira se,
se esfacela, né? Se desmoraliza, mais eu admiro o Zico, né? Que sempre recusou trabalhar com esse pessoal, né? Deixa eu Sempre desligar recusou, um. historicamente, né? E o velho Zico, sempre afastado disso aí, nessa aí eu não meto a minha colher, né? É, é, E a gente sabe que o Zico é um cara sério, né? pois é. Mas Então é isso. Nós temos tá, só 3 minutos, viu, Mário? tá, eu estou aqui, eu Estou tô, vendo tá, que tu não, eu tá tinha saído, fui calar o celular aqui, que é Ah, não, mas minha o irmã tempo estava inteiro tu ligando. estava no ar e bem. Mas a Ah, gente tá. está com 2 minutos e 50 segundos agora. Estamos nos Eu encaminhando queria, na. eu queria só, então, finalmente, digamos assim, fazer todas as preces para os nossos clubes conseguirem se salvar, né, Marcelo? Acesso à Série A, só o Criciúma. E não está certo ainda, porque a briga lá em cima tá complicada. Mas torcer para o Avaí, para a Chapecoense, que fiquem na Série B, porque o Figueirense está dando amostra do que é uma Série C. Eu chamo a Série C de areia movediça. O time cai lá e para sair, meu amigo, É. é difícil. Então tá. Seu Mário, ficamos por aqui essa semana. Na próxima semana, vamos ver Ficamos. se a gente está com o time completo aqui. Tá bom? Tá legal. Até lá, então. Um abraço, obrigado a todos mais uma vez. O Além da Bola volta na semana que vem. Tchau para vocês. Tchau.